Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo nós vamos continuar falando da busca do Corinthians por um novo treinador. O Timão negocia com 3 portugueses e nós vamos falar sobre o assunto. Há também o ex-presidente Lula sugerindo um técnico ao Corinthians. Ele é brasileiro e eu vou te falar quem é. E vamos falar também de Bruno Melo. Ele foi contratado, não jogou, e eu vou te falar por que ele foi contratado nesse vídeo. E tem o Santos, hein? Contratando reforços, mas devendo no mercado. Tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos das notícias do mercado da bola, os bastidores do futebol, eu quero dizer que esse vídeo tem o apoio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam, tá certo? Dá uma olhada também no canal do YouTube do Jornal Diário do Litoral. E esse vídeo também tem o patrocínio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, especial. Tem as cápsulas que são sensacionais. Peça o seu cafezão no reidocafé.com.br de qualquer lugar do Brasil. Vamos começar falando do Santos. O lateral direito Auro chegou, revelado pelo São Paulo, estava no Toronto do Canadá. Aliás, ele tem contrato com o time canadense até o fim dessa temporada, mesmo período que ele assinou um empréstimo com o Santos até 31 de dezembro desse ano. Então, se ele for bem, tudo indica que ele deve estender o seu vínculo e continuar no Santos. É um jogador que ele mesmo já falou na chegada que é bastante obediente taticamente, mas que o seu forte é o ataque, ele gosta mais de apoiar. A questão é que o Santos está contratando, mas não está pagando quem trouxe já na temporada passada. O Zanocelo, isso mesmo, o Santos não pagou a Ferroviária em relação ao empréstimo do Zanocelo. Olha só que vergonha, a Ferroviária está cobrando o Santos, inclusive entrando com uma ação na justiça para que o Santos pague as parcelas de empréstimo. R$500 mil apenas, e o Santos consegue dever para a Ferroviária e passar vergonha no mercado, né? Não sei até quando, né, o futebol brasileiro ainda vai ser gerido dessa forma. A Ferroviária emprestou o Zanocelo para o Santos, 500 mil em 5 vezes, tá? Em 5 parcelas de 100 mil. O Santos pagou só uma parcela, segundo a Ferroviária, e agora o imbróglio está indo para a justiça. O Santos dá sempre aquela desculpa, não, foi sem querer, né? Enfim, né? Uma desculpa que não cola, e o Santos vai ter que pagar agora, inclusive, o valor total dessa dívida para que a Ferroviária tira essa ação aí na justiça. Vamos aguardar os próximos passos. O Zanocelo, que poderia reforçar, por exemplo, a Ferroviária no Campeonato Paulista, e tem sido titular no Santos aí por muitos jogos, né? Nesse período todo aí do empréstimo, jogou como titular em muitas partidas. Então o Zanocelo foi bastante aproveitado pelo Santos. O Santos só precisa pagar o jogador que tá contratando. Aliás, já fez isso com o Soteldo, usou o Soteldo, não pagou o Soteldo. Olha só que maravilha, hein? Daqui a pouco vai virar uma moda contratar jogador dessa forma. Você usa e não paga, e depois devolve. Interessante essa nova filosofia de trabalho dos dirigentes do futebol brasileiro. Fala pra mim o que você acha em relação a essa dívida do Santos com a Ferroviária em relação ao Zanocelo, e também o Auro aí chegando para ser reforço na lateral direita. Comenta aqui embaixo. Falando agora de Bruno Melo, lateral zagueiro que pertence ao Fortaleza, foi emprestado ao Corinthians até o fim dessa temporada, já foi apresentado há algum tempo já, mostrou toda a sua humildade na apresentação. Ele não era titular na equipe de Vojvoda lá no Fortaleza, mas enfim, foi muito estranho, porque o Corinthians resolveu contratar um jogador que é reserva do Fortaleza para a lateral esquerda, tendo já renovado o seu contrato com o Fábio Santos e tendo o Lucas Piton aí como um potencial de venda, inclusive para o futebol europeu. E hoje, né, enfim,
titular da equipe corintiana. Então ficou muito estranho, porque o Corinthians também contratou um zagueiro. Não, o Bruno Melo pode estar vindo então para fazer a função de um zagueiro pela esquerda, mas aí o Corinthians contratou um zagueiro pela esquerda, que deu também um baita problema, que é o Robson Bambu, e na verdade o Corinthians esse ano, enfim, não contratou quase ninguém, com exceção ao Paulinho, o Paulinho, que para mim um dos grandes reforços do Corinthians dos últimos anos, foi contratado na temporada passada. Então esse ano, na verdade, o Corinthians praticamente não contratou ninguém, porque o Robson Bambu nem sei se vai vestir a camisa do Corinthians, porque vocês sabem tudo que está rolando envolvendo o jogador, inclusive com sérios problemas extracampo e sofrendo acusação de estupro de vulnerável. E também agora o Bruno Melo, que não joga, não foi relacionado para nenhuma partida. Muito estranho o jogador que veio do Fortaleza. E aí eu apurei que ele foi indicado por um empresário de um jogador que foi contratado pelo Corinthians na temporada passada, tá? A história se repete, então é só você juntar aí o quebra-cabeça que você vai entender quem é, tá bom? Então esse empresário sugeriu o Bruno Melo, foi indicado, não foi o Silvinho não, muita gente falou na época que foi o Silvinho que indicou. Sabe que o Silvinho não conhecia nem o time do Corinthians direito, vai conhecer o do Fortaleza. Não foi o Silvinho não, foi um empresário que indicou o Bruno Melo ao Corinthians. Ele é empresário de um jogador que foi contratado pelo Corinthians na temporada passada, tá certo? Quero ver aqui o seu comentário em relação a esse caso Bruno Melo no Corinthians. O ex-presidente Lula sugeriu um técnico ao Corinthians, hein? Eu vou te contar esse bastidor, mas antes eu quero ler uma tuitada que ele deu hoje. Isso mesmo, o ex-presidente Lula. Ele disse o seguinte: eu gostava do Silvinho, achava ele muito sincero. O negócio é futebol, né, Lula? Não é achar sincero ou não, né? Se você não contrata jogador, você não ganha jogo. O Corinthians contratou bastante. Tudo bem, vamos lá. Não precisa procurar ninguém em Portugal. Tá cheio de gente aqui para trabalhar. Só não pode contratar um técnico e no segundo jogo que ele perder, mandar embora. Aí, né, eu já concordo com o Lula na questão do técnico português. Você tem que ter essa ciência. Você vai trazer um cara caríssimo, então você não pode mandar embora, tá, no segundo jogo, no terceiro jogo, enfim. Vai ter que ficar com esse técnico praticamente até o fim do seu mandato. Estou falando do William Monteiro Alves, que, né, tem o seu mandato aí como presidente do Corinthians até o fim do ano que vem. Aí tudo bem, equilibra um pouco. Agora do Silvinho não dá para defender, né? E o nome que o ex-presidente Lula sugeriu é o Renato Gaúcho, ele mesmo. Tá, informações da Marília Ruiz no Band Esportes. Ela entrou em contato ali com pessoas ligadas ao Lula e ela apurou que o Lula sugeriu o Renato, disse que gosta muito do Renato Gaúcho. O problema é que o Renato tem aquela questão, né, que ele deu uma grande mancada com o Corinthians no ano passado, para não falar outra coisa, né? Foi moleque, né? Não demonstrou ser um homem de palavra, o Renato Gaúcho, porque eu sei de tudo que aconteceu. Não foi assim, ó, não quero trabalhar, não foi nada disso, tá? Foi muito mais do que isso. Ele, né, a minuta do contrato estava pronta, o advogado dele já estava no Parque São Jorge, a apresentação que envolvia a sua filha, a Carol Portaluppi, já estava definida, já estava tudo certo e de repente, de última hora, né, ele viu crescer a possibilidade ali de treinar o Flamengo, que era um sonho dele, enfim, também estava de olho na seleção e ele deu para trás na última hora e não assinou o contrato com o Corinthians. Enfim, é muito mais do que isso. Se fosse só um não, porque um não qualquer treinador pode dar no mercado, mas realmente a situação estava muito adiantada, ele tinha porcentagem de jogadores da base no seu contrato, estava tudo definido, um baita de um salário, promessas de reforços que chegaram depois para o Silvinho, enfim, e ele acabou recuando e por isso o Renato Gaúcho hoje é muito difícil que ele venha entrar na mira do Corinthians. Aliás, o Corinthians busca, né, os portugueses, treinadores gringos, eu falei isso ontem e vou falar mais agora nesse vídeo, mas eu quero que você comente aqui a sugestão do ex-presidente Lula em relação ao Renato Gaúcho, tá certo? E vamos falar dos técnicos portugueses que interessam ao Corinthians. Encerrando esse vídeo para falar dos técnicos portugueses que o Corinthians negocia. É bom lembrar que ontem eu trouxe uma informação exclusiva aqui, pipocava que o Corinthians, né, o assunto que rolava era que o Corinthians esperava uma resposta do Vitor Pereira. De repente,
eu venho aqui e trago para vocês, porque eu gosto de deixar vocês na temperatura certa, no caminho certo. E eu trouxe para vocês que não era só o Vitor Pereira, que havia mais 2 nomes. Eu falei que eram 3 técnicos europeus que o Corinthians negociava. O Vitor Pereira e mais 2, tá? E essa informação, ela vem se encaixar com a informação da Marília Ruiz, que eu citei aí, do Band Esportes. Ela disse que o Corinthians negocia com 2 portugueses, né, além do Vitor Pereira, que negociou e a negociação não avançou. Ela coloca os nomes do Paulo Fonseca, que era um nome, inclusive, que eu também já havia colocado aqui para vocês, que o Corinthians negociava, e o outro, esse nome eu ainda não havia citado, é o nome do Rui Vitória. Enfim, as coisas começam a se encaixar. Por isso que eu gosto de trazer informação para vocês, mesmo que essa informação não esteja com os nomes, né, disponíveis aí para vocês estarem avaliando, como é o caso agora que a Marília traz aí do Rui Vitória e também do Paulo Fonseca. Mas ontem, enquanto muita gente esperava aí que o Corinthians só aguardava uma resposta do Vitor Pereira, eu disse que eram 3 técnicos europeus que o Corinthians negociava. Então vamos lá, encaixando aí as informações: o Vitor Pereira, o Paulo Fonseca e o Rui Vitória, todos portugueses, tá? E me falaram, e aí avançando um pouco mais na história, que o Corinthians vai abrir conversas também com outros técnicos portugueses, além desses 3, tá? Isso me falaram antes de eu gravar o vídeo. Acredito que essas conversas já até foram abertas hoje já, e o Corinthians, enfim, já começa a somar aí mais portugueses na parada. Além desses 3, pode colocar aí no mínimo mais uns 2, tá? Treinadores que o Corinthians está conversando. E vem também a informação, lembrando vocês também que isso se encaixa com a informação que eu trouxe ontem, que o Corinthians está atirando por todos os lados, mas atirando por todos os lados na Europa, tá? Na Europa, em Portugal especificamente. No futebol brasileiro não há nenhum nome que interessa ao Corinthians. O presidente do Willian Monteiro Alves está totalmente focado em trazer um técnico português, um técnico europeu ao Corinthians, tá certo? Eu quero a sua opinião. O que você acha desses nomes? Rui Vitória, Paulo Fonseca, Vitor Pereira. Enfim, lembrando que os valores são altos, lembrando que eu continuo com aquela informação, respeitando a informação de todos aí. Eu não tenho informação que a patrocinadora vai ajudar, não estou falando que é mentira de quem deu isso, só estou apenas trazendo a minha informação, porque nós vivemos hoje na era do mimimi, né? Se não deixar bem explicadinho, aí vem uma choradeira terrível. Enfim, mas eu não tenho essa informação, prefiro trabalhar somente com as informações que eu tenho de fato e com aquelas, né, que a gente acaba vendo os colegas aí soltarem. O caso da Marília agora, que se encaixa, a gente dá o crédito tudo certinho e vamos aguardar e tentar avançar mais nessa história, como já avancei, que além desses 3 aí, tá? O Corinthians ainda abre conversas com outros portugueses e eu acredito que o Corinthians vai avançar bastante agora essa semana para enfim fechar com esse treinador português. Vamos aguardar. Quero o seu comentário aqui embaixo sobre a busca do Coringão em relação ao novo técnico. Quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos rumo a 80k, 80 mil inscritos, tá bom? Conto com a sua ajuda, hein? Não custa nada você se inscrever aqui e dar essa força pra gente, a gente continuar informando vocês na temperatura certa, assim como é um bom café e assim que necessita e precisa ser uma boa informação. Quero também pedir para vocês dar uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, QR Code na tela, o link também está na descrição. O clube de membros cresce absurdamente a cada dia no canal Café do Setorista, são 4 planos, os planos cafezinho, café, cafezão e café especial. Dependendo do plano que você assinar, você vai participar comigo dos programas Café da Madrugada, pré-jogos, tem um café na mesa também voltando, enfim, tem muita coisa legal aí para você estar participando com a gente, inclusive de grupo de WhatsApp, que é o nosso grupo dos cafezeiros do café especial do Café do Setorista, tá certo? E você, torcedor corintiano, um convite mais do que especial para você, Café da Fiel às 18 horas, tá certo? Café da Fiel de segunda a sexta-feira às 18 horas, o programa no YouTube que mais cresce, que fala de YouTube, uma audiência extraordinária e eu conto com você todos os dias. Tem café da madrugada hoje, tá bom? Já tem convidados definidos. Meia-noite, café da madrugada hoje, tá mais do que confirmado. Aguardo você pra gente falar muito, muito, muito do mercado da bola. Até o próximo vídeo, até o próximo café. Um forte abraço, valeu!